Bem-vindo ao podcast Suinocultura Faixa Preta, onde compartilhamos as melhores e mais recentes pesquisas em suinocultura. Hoje a nossa convidada é a Mayara e eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho do seu trabalho e dos seus resultados para a gente. Então, Mayara, seja muito bem-vinda. Obrigada por poder compartilhar a sua pesquisa. Por favor, se apresente aos ouvintes. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre uma honra falar sobre suínos e sobre os trabalhos que a gente realiza, né? Eu me chamo Mayara, então eu sou catarinense, morei a vida toda no litoral norte de Santa Catarina, onde eu fiz graduação também no Instituto Federal Catarinense, campus Araquari, e desde o início da minha graduação eu sempre trabalhei na área de suínos, né? Então, fazendo pesquisas e estágios, e eu tive um maior foco durante a minha graduação justamente nessa área de andrologia e de qualidade das doses. Então, com iniciação científica, estágio extracurricular, e o meu estágio curricular também acabou sendo numa das maiores centrais aqui do Brasil. Bom, depois de terminar a graduação, eu queria continuar estudando sobre isso, então eu fui fazer um mestrado lá no setor de suínos da URGS, que foi onde, juntamente com o grupo, acabamos realizando esse trabalho sobre o transporte de doses inseminantes. Mayara, então já que você introduziu, fala um pouquinho do seu trabalho para a gente, os resultados que vocês alcançaram e o que vocês conseguiram concluir, por favor. Sim, bom, então, lá no setor de suínos nós realizamos um trabalho que avaliou o impacto da duração da emissão de vibração que ocorre durante o transporte sobre os parâmetros de qualidade de células espermáticas. Esse trabalho, ele se deu a partir de uma demanda da indústria, né? Então, nós tínhamos aí muitas perguntas para serem respondidas sobre o transporte de doses inseminantes e até o momento nós tínhamos muito pouco trabalho produzido sobre isso. Quando eu iniciei a minha pesquisa, nós tínhamos em torno aí de 2 trabalhos apenas publicados, então aqui no Brasil nós somos o primeiro grupo a realizar pesquisas nessa área. E as demandas da indústria, né, das granjas, eram muito grandes, de saber o que realmente acontece com essas doses quando elas estão sendo transportadas. O que impacta, o que melhora, o que piora. E foi por isso que a gente teve a ideia de realizar esse trabalho, né? Então, a gente levou em consideração também a importância da suinocultura aqui para o Brasil. E quando a gente pensa em tamanho do nosso país, né? Ele é muito grande, por mais que a gente tenha as centrais aí alocadas estrategicamente para estar atendendo todo o mercado, às vezes nós temos doses que são transportadas por mais de 10, 12 horas. Então, a gente precisa realmente saber o que acontece com essas doses durante esse período de transporte. E com isso, o nosso objetivo foi verificar o efeito do tempo de agitação em relação aos parâmetros espermáticos em doses que foram diluídas utilizando 2 diluentes, um diluente de curta duração e um diluente de longa duração. E por que isso é importante? Porque de nada adianta a gente avaliar, né, fazer todo um manejo reprodutivo da fêmea de maneira correta, lá na granja, identificação de cio, momento de disseminação correto, se a dose ela chega na granja com uma qualidade duvidosa, né? Então, o macho hoje representa 50%, o macho representa 50% do sucesso da fertilização, né, desse processo reprodutivo, que é futuramente está gerando aí uma gestação e novos leitões. Então, nós avaliamos 20 ejaculados, né, de machos saudáveis, com boas características espermáticas, e a gente fez o que a gente chama de split sample, ou seja, a gente pegou cada ejaculado como se tivesse dividido ele na metade mesmo, e a metade foi para o grupo de longa duração e outra metade para o grupo de curta duração, isso de diluente, né? E cada diluente desse foram feitos tratamentos, né, grupos em relação ao tempo de vibração, né, o tempo de simulação de vibração, que foi 0 horas, que foi nosso grupo controle, que seriam aquelas doses que não foram transportadas, 3, 6 e 12 horas de simulação de transporte. E com isso a gente tem o que a gente chama de um fatorial 2/4, né, porque seriam dois diluentes avaliados com 4 tempos de agitação.
E aí, depois de coletar e processar todas essas doses, a gente esperava essas doses estabilizarem, né? Isso é um processo comum que acontece nas centrais, porque a diminuição da temperatura da dose precisa ser de maneira gradual, para que não tenha um choque térmico. Então, a gente esperava em torno de 1h30 aí para tá estabilizando e baixando a temperatura dessas doses. E depois, a simulação desse transporte, ela ocorria a 17 graus, né? Então, hoje é a temperatura que ocorre também o transporte das doses nas principais centrais aí do nosso país. Isso é bem importante porque a gente simulou toda uma realidade que acontece dentro das centrais, né? E fora dela ali no transporte também, para que os nossos resultados eles realmente pudessem ser aplicados a campo. E aí, a gente verificou, lembrando que essa simulação de transporte, ela foi feita através de um shaker, né? O shaker, ele é uma máquina que faz movimentos orbitais e com isso ele simula, ele emite vibrações que são as mesmas vibrações emitidas durante o transporte. Nós utilizamos aí 70 RPMs na nossa máquina, o que iria condizer com um transporte ocorrendo numa estrada de pouco impacto, né? Como se fosse uma rodovia ali, numa velocidade tranquila, sem buraco, sem muito impacto mesmo, para a gente começar da base, a gente saber ali o que realmente é influenciado ali por aquela pouca vibração e depois mais pesquisas podem ser realizadas desafiando um pouco mais essas doses. Então, aí nós avaliamos essas doses, após elas passarem por esse transporte, elas foram para uma conservadora, né? Também é um manejo que acontece dentro das granjas, elas chegam, vão para dentro da conservadora, ficam a 17 graus e nós avaliamos 24 horas após o armazenamento dessas doses, 72 e 120 horas. E com isso nós avaliamos aí os parâmetros de motilidade, pH, integridade de membrana plasmática, potencial de membrana mitocondrial e também o TTR e o estresse oxidativo. Eu vou comentar um pouquinho sobre os resultados rapidamente de cada um, né? Então, para a motilidade total e progressiva, nós vimos que mesmo o diluente de longa duração, ele já partir ali da análise, né, com motilidade superior do que o diluente de curta duração, que já era um resultado esperado, nós vimos que houve uma interação do diluente com o tempo de transporte com uma redução linear. Então, conforme se aumentou o tempo de agitação, o tempo de transporte, se teve uma diminuição linear para o diluente de longa duração, né? Então, foi uma redução ali muito sutil mesmo. Quando a gente avalia pH, e pH eu acredito que foi um resultado onde a gente viu bastante impacto, assim, nós vimos que as doses diluídas no diluente de curta duração, elas foram doses mais alcalinas, né? E quando a gente fala nisso, a gente já espera também, porque o diluente de longa duração, ele é um diluente mais complexo, com tampões ali mais específicos, que consegue controlar melhor essa oscilação de pH, mas nós tivemos um efeito quadrático positivo com os maiores valores observados nas 6 horas de agitação. O que isso significa? Para ambos os diluentes, o pico de pH ele foi nas 6 horas, né? E aí a gente pensa, por que não foi nas 12 horas de agitação? Nós acreditamos que se reduziu ali o pH da célula espermática e o meio, né, o diluente, ele conseguiu controlar ali a partir daquelas 6 horas numa tentativa de estabilizar aquele meio em que se encontravam as células. Isso são resultados bem positivos, né, demonstrando que os nossos diluentes, eles realmente funcionam aí nesse controle de pH. E o pH é um fator muito importante quando a gente fala em qualidade de dose espermática. Depois, o que a gente verificou no teste de termorresistência, que é um teste que avalia como seria, né, uma simulação de como seria o comportamento do espermatozoide no trato reprodutivo da fêmea, porque a gente estressa essas amostras numa temperatura semelhante à temperatura corporal da fêmea, nós vimos que o tempo de transporte não teve influência nisso, né? A gente acabou verificando apenas uma influência do diluente, com os resultados de motilidade após o teste de termorresistência melhores para esse grupo de diluente de longa duração.
Então, isso também já era um resultado que a gente esperava, né? Depois, quando a gente fala de estresse oxidativo, nós vimos que teve uma interação quadrática negativa. O que isso significa? Teve uma diminuição do estresse oxidativo, isso era um resultado que a gente não esperava encontrar, mas é como a gente fala, né? Biologia não é matemática, a gente nunca sabe o que vem aí a partir dos nossos resultados, mas a gente teve um efeito ali quadrático negativo, com também o pico nas 6 horas, então a gente observa que as 6 horas ele é um momento importante, né, para se ser avaliado. E a gente acredita, como a gente avaliou o estresse oxidativo nas 72 e nas 120 horas, que nós pudéssemos ter avaliado um pouquinho antes. Porque o que a gente mensura no estresse oxidativo são moléculas, né, ali, o DCF, que vão ser geradas, mas elas têm um tempo de meio-vida muito curto. Então, talvez a gente não tenha conseguido pegar o momento exato de avaliação ali para o estresse oxidativo, né? E para a integridade de membrana plasmática e potencial de membrana mitocondrial, a gente também não verificou o impacto do tempo de transporte somente do diluente, sempre com resultados mais satisfatórios quando a gente fala de diluente de longa duração. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Mayara, para poder, né, a gente tentar resumir isso aí de uma forma... Então, eu posso dizer que o diluente de longa duração, ele minimiza o impacto do transporte sobre as células espermáticas, ou eu não posso dizer isso? Eu acho que depende. A gente tem que avaliar todo um contexto para cada realidade. O primeiro deles, por quanto tempo essas doses vão ser transportadas e em quanto tempo eu vou utilizar essas doses na minha granja. Então, o diluente de curta duração, ele tem um prazo de validade aí de 3 dias. Se eu vou utilizar daqui 5 dias, eu não posso aplicar isso para a realidade, né? Falando de transporte, a gente viu que não teve muita diferença quando a gente coloca o tempo de transporte nessa interação, mas quando a gente fala só do diluente, o diluente de longa duração, ele demonstra melhores resultados na qualidade das doses, né? E tudo isso vai mudar muito também conforme o desafio dessas doses no transporte. É bem importante a gente salientar que nesse trabalho o desafio ele foi muito leve, muito pequeno, para a gente começar a entender o metabolismo das células, né? Qual o mecanismo que está envolvido por trás disso, que até hoje a gente não sabe. Então a gente tem que pesquisar mais ainda para descobrir, mas são vários outros fatores, né, que a gente tem que levar em consideração. Temperatura de transporte, carro, rodovia, logística, as rotas, tudo levando em consideração. Então eu acho que assim, o diluente de longa duração protege mais, então a gente pode utilizá-lo, né? Mas se eu vou transportar por um período curto e utilizar dentro daqueles 3 dias, nada justifica eu estar utilizando um diluente de longa duração, porque nisso tem um custo implicado também, né? A gente sabe que os diluentes de longa duração, eles são mais onerosos. Então, é tudo um depende e avaliar a realidade, né? São várias coisas que a gente tem que levar em consideração para estar fazendo essa escolha. Nossa, excelente. Em termos de genética líquida, né, uma pesquisa aí muito importante para todo o suinicultor, né, para a cadeia toda. Mayara, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, você e toda a equipe envolvida, né, por mais trabalhos relevantes assim. Obrigada, tá, por você compartilhar conosco. Eu que agradeço o convite, Mariana. Bom, pessoal, nós estamos sempre procurando as melhores pesquisas e mais recentes na área da suinocultura. Se você deseja compartilhar a sua pesquisa conosco, isso é muito fácil. Basta nos mandar um e-mail para suinocultura@swine.com.br. Então, até mais, espero encontrá-los numa próxima oportunidade.